E se eu te dissesse que as Tartarugas Ninja cresceram e tem um jogo bem diferente que retrata isso daí? E é um jogo em que a pancadaria dá mais lugar para estratégia, e a vibe adolescente cede lugar para um tom mais sombrio e maduro. Splinter e Shredder já se foram e as tartarugas estão lidando com algo que nenhum treinamento preparou: o peso da vida adulta e uma nova ameaça liderada por Karai. Mas o que realmente surpreende aqui é o gameplay. Esse é o primeiro RPG tático por turnos da franquia. São 20 fases desafiadoras com foco individual em cada tartaruga. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo têm estilos de combate bem distintos, e o jogo exige que você pense, posicione e use cada habilidade com uma estratégia muito bem elaborada. Visualmente, o game aposta no estilo de diorama em quadrinhos com câmera isométrica. A trilha sonora é puro hip hop urbano com muita identidade. Mas não se engane não, esse jogo aqui não pega leve. A dificuldade, amigos, pode até assustar. E ainda assim é uma das apostas mais diferentes e ousadas dentro da franquia Tartarugas Ninja nos últimos anos. Teenage Mutant Ninja Turtle Tactical Takedown é a mais nova aposta que eu acho que pode surpreender. Quer saber como? Então vem com o pai que eu vou te contar. Bora! Teenage Mutant Ninja Turtles Tactical Takedown é um jogo tático em turnos com elementos de estratégia e RPG desenvolvido e publicado pela Strange Scaffold, lançado dia 22 de maio de 2025, disponível até o momento que eu estou gravando esse vídeo apenas para PC via Steam. Então eu já queria começar agradecendo ao estúdio que me mandou uma chave do jogo para que eu pudesse produzir esse conteúdo aqui. Muito obrigado, Strange Scaffold. Tamo junto. Então, já que eu deixei esse agradecimento aqui, aproveita e deixa o agradecimento aqui no vídeo também. Deixa o like agora, não espera não. Deixa o like, assiste o vídeo até o final. E se tu não gostar, tira o like, beleza? Bota aí nos comentários que não gostou, o jogo é ruim, alguma coisa desse tipo. Mas se tu gostar, é bom que o like já tá aí, beleza? Bora continuar. E falando sobre a história do jogo, ele é fortemente inspirado no desenho animado clássico dos anos 80, mas apresenta uma abordagem mais próxima dos episódios finais da série, com tonalidades mais maduras e complexas. A narrativa explora o que acontece com os heróis após os eventos tradicionais da série, oferecendo uma perspectiva única sobre o legado das Tartarugas Ninja. A história se desenvolve em um cenário onde tanto Splinter quanto Shredder já morreram, e as Tartarugas Ninja estão se aproximando da idade adulta. Essa premissa estabelece um tom mais sombrio e maduro, explorando temas como crescimento, responsabilidade e a transição para a vida adulta. Nesse contexto surge uma nova ameaça, o clã Foot, liberado pelo vilão Karai. Pois é, em português fica muito engraçado. Então cabe ao quarteto superar suas diferenças e amadurecer para conseguir enfim vencer essa nova ameaça. E em relação ao gameplay e as mecânicas, eu achei que é bem diferenciado porque não só a história é diferente como outras histórias dentro dessa franquia, mas também o gameplay, e não apenas por ser um jogo, né, por ser o primeiro jogo na verdade a se tornar um RPG tático das Tartarugas Ninja, mas porque é um RPG tático com uma mecânica muito diferente, em que vai usar muito a sua sabedoria em saber se posicionar bem no cenário. Eu já vou explicar porquê. O jogo é dividido em 20 níveis intensos, cada um focado em uma tartaruga específica, lutando individualmente através de mapas táticos. Essa estrutura permite explorar as personalidades e habilidades únicas de cada personagem de forma aprofundada. E os 20 níveis, eles têm uma duração média aí de 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Então dá pra terminar o jogo aí em umas 5, 6 horas mais ou menos. E aqui a movimentação dentro do cenário é tático. Cada tartaruga tem 6 pontos de ação por turno, combinando ataques e posicionamento estratégico. Eu digo isso porque os níveis se transformam dinamicamente, em que o cenário vai tendo inserção e remoção de terreno a cada rodada. Então ficar parado aqui não é uma opção. E além disso, você enfrenta enxames de inimigos que não são fracos. São muitos inimigos, eles são bem fortes. Mas existe aqui uma opção de poder empurrar eles para fora das bordas dos mapas, o que causa uma morte instantânea. Como eu comentei, não apenas cada tartaruga tem uma personalidade, mas cada uma delas tem habilidades únicas. O Leonardo, ele é baseado em buff e evasão. O Rafael, ele tem um foco um pouco mais ofensivo, né, e tem mais foco nas táticas de empurrões. O Donatello tem um controle maior do campo, em que ele consegue colocar armadilhas e alguns debuffs para os inimigos. E o Michelangelo tem uma mobilidade muito maior por conta do skate que ele utiliza. Isso resulta em um combate muito estratégico, que demanda bastante raciocínio e planejamento por parte do jogador, desde as primeiras fases. Quem não está acostumado com jogos de RPG tático pode sofrer aqui nesse jogo, porque ele não é nem um pouco fácil. E outra coisa que é muito notável também é em relação aos gráficos e a estética do jogo, que é uma escolha muito interessante, que lembra muito histórias em quadrinhos, mas com uma visão isométrica, né, com um gráfico bem simplificado. Para mim, o único ponto baixo aqui dessa estética, na verdade, foi aí uma escolha por uma
por pouca animação, na verdade, né? O jogo é muito pouco animado, é uma animação meio abrupta, né? Meio abrupta e simples demais. Eu achei os personagens estáticos demais, né? E às vezes isso dá uma sensação de tédio, visualmente falando, não sei se me fiz entender. Em relação à trilha sonora e design de som, né? Eles estão completamente imersos em uma vibe rap e hip hop, uma sonoridade urbana e noturna que casa muito bem com a proposta tanto das Tartarugas Ninjas, porque se passa em Nova York, quanto com a proposta do jogo, que tem um visual cartunesco, mas que puxa um pouco para a arte de rua, como se fosse feita em quadrinhos. Então os sons do jogo conversam muito bem com o que é visto em tela, né? Entregando uma coesão muito boa. E apesar de não ser algo grandioso, eu acho que combina bastante e é muito operante para a proposta do jogo. Algumas outras considerações que são possíveis de se fazer é que, como eu já comentei, ele é um jogo ousado. Ele pega uma franquia consagrada e mergulha ela em um gênero bastante nichado e eu diria que até subestimado, que é o RPG tático. Mas consegue entregar uma história interessante, corajosa, clichê em alguns momentos, mas nem tanto, mas ainda assim madura, que casa bastante com os heróis escolhidos. Contudo, é preciso dizer que não é um jogo amigável aos que não estão acostumados com o gênero, e ele pode se revelar difícil, até mesmo um pouco inacessível para alguns. Eu mesmo, que eu gosto, tenho bastante experiência com RPG tático, achei bem difícil, né? Eu demorei mais ou menos ali umas 22 horas para terminar. Apesar de ter gostado da experiência e da dinamicidade do gameplay, eu achei que o número de inimigos em algumas fases é muito elevado, dando uma impressão de uma dificuldade artificial, né? Mas é porque é uma dificuldade que cresce não pela estratégia que você precisa adotar, mas pelo número de inimigos, que é muito elevado. Não que você não precise mais utilizar a estratégia, né? Mas a dificuldade está mais pelo número de inimigos do que pela necessidade de usar essas estratégias de fato. Então você precisa saber se posicionar muito bem dentro do cenário. Então é por tudo isso que o Teenage Mutant Ninja Turtle Tactical Takedown é um marco dentro da franquia Tartarugas Ninja. Ele tem uma narrativa bastante emocional, um estilo gráfico de diorama bem próprio e representa uma ousada reinvenção ou pelo menos uma releitura dentro de uma franquia já consagrada, se mostrando um projeto eficiente e criativamente independente também. E é um potencial que comprova que certas propostas mais ousadas valem a pena. Um jogo tático das Tartarugas Ninja em outros tempos seria impensável, mas se mostrou que deu muito certo. Apesar de entregar uma experiência visual morna, eu diria assim, a proposta do jogo se mostrou inovadora, mesmo em um gênero difícil de aplicar um pouco mais de inovação como é o RPG tático. Beleza que a dificuldade pode afastar algumas pessoas, mas definitivamente essa fusão ousada entre Tartarugas Ninja e RPG tático deu certo e vale a pena ser jogada, principalmente por quem gosta de RPG tático, e é para esse público que eu recomendo esse jogo aqui. E é por conta de tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 pro jogo. Ele entrega uma experiência bastante satisfatória, apesar de alguns problemas, ainda assim se torna uma experiência que vale a pena ser jogada por amantes do gênero. Não é todo mundo que vai gostar desse jogo, mas eu acho que vale a pena recomendar para quem gosta desse gênero. Resumindo, é uma experiência que vale muito a pena pro público certo. E se você gostou desse meu review aqui, experimenta assistir esse outro vídeo aqui, que é o último review do canal. É um jogo muito bom, dá uma olhada lá que ficou bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.